Boa noite, irmãos. Boa noite. Alegria poder estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra. Nesta hora o pastor Pérez está pregando a minha opinião e estamos aqui então substituindo. Graças a Deus a nossa igreja tem excelentes professores, poderíamos escolher um outro, temos alguns dos melhores. Mas desta vez estou aqui tentando fazer o melhor para o Senhor e é um privilégio poder servir. Amém. Para Deus nada é impossível, ou para Deus tudo é possível. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, a solução que você está esperando, nada é maior do que o poder do nosso Deus. A Bíblia nos anima com essa afirmação, que para Deus tudo é possível. Trabalhando ali numa alvorada, anos atrás, uma pessoa afirmou que os problemas dele eram tão grandes que não tinham solução. Eram demais. Inclusive, essa afirmação nós a usamos até hoje, uma afirmação negativa, mas que nos ensina o que não deveríamos pensar. Essa pessoa acabou falecendo, infelizmente, uma grande tristeza para nós, pensar que ele não descobriu que havia solução para os problemas dele, né? Quando o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, ela não entendeu, ela disse, como que pode ser isso, se não tenho marido? E Deus disse para ela que para Deus tudo é possível. O jovem rico, no encontro com Jesus, ele afirmava ser praticante de todos os mandamentos e era um homem, para aquele contexto, né, para aquele entendimento, um homem rico, consequentemente era um homem abençoado. Mas ele virou as costas para Jesus, rejeitando a salvação, e os discípulos pensaram, como então alguém pode ser salvo? Se nem este, né, que parecia que tinha todas as condições de um salvo. E Jesus disse que para nós é impossível a salvação, mas para Deus tudo é possível. Então hoje nós vamos lembrar de um fato que envolvia algo impossível de ser solucionado. É a história de um homem cego. A cegueira não tinha cura, nada podia ser feito por aquele homem, era um problema impossível a solução. Mas nós vamos ouvir algumas palavras desse encontro, desse homem com Jesus, que fizeram toda a diferença na vida daquele homem, transformou a vida daquele homem e que pode transformar a nossa também. São palavras de esperança, são palavras de ânimo, são palavras que podem transformar a sua vida. Eu convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós estaremos lendo dos versos 46 ao 52. Marcos 10. Aqui temos um encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Pouco sabemos da vida deste homem, né? Um homem muito simples. A Bíblia nem deixa muito claro se ele nasceu cego ou ficou cego depois. Mas era um homem muito simples, um sofredor, que dependia de outras pessoas para poder sobreviver. Só que ele teve um encontro com Jesus que fez toda a diferença. Então nós vamos ouvir algumas palavras, né, que resolveu para ele e pode resolver para nós. Então vamos ler o versículo 46, começando então a nossa meditação. O versículo 46 diz assim: E foram para Jericó. Nós estamos em Marcos 10, a partir do 46, tá bom? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó,
juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele saía, Jesus... Eu fui culpado disso? Não, parece que não. Então Jesus estava sendo seguido por numerosa multidão e ele encontrou, estava aí à beira do caminho esse homem chamado Bartimeu, cego e mendigo. No contexto daquela época, no entendimento daquela época, ser cego ou pobre, aqui podemos traduzir por pobre, era sinal de uma pessoa amaldiçoada. Se os irmãos tiverem tempo, durante a semana, e quiserem ler o capítulo 28 do Deuteronômio, é um capítulo tão interessante. E ele fala do resultado da obediência e do resultado da desobediência. Então, no primeiro versículo de 28, vai narrando aí. E quando se alguém fosse obediente às leis, essa pessoa seria abençoada. Mas para o povo judeu, a lei dada para eles, as bênçãos que eles receberiam seriam sempre bênçãos materiais, bênçãos terrenas, bênçãos para esta realidade nossa, terrena. E também a desobediência também seria a falta dessas coisas. Então alguém que era cego, era alguém que eles entendiam que de alguma maneira era alguém desobediente e estava recebendo uma punição. E a pobreza também, eles entendiam assim. Hoje, na nova aliança, na nova dispensação em que vivemos, as bênçãos para nós que somos membros da Igreja de Cristo, elas não são exatamente materiais, embora às vezes pode ser também, né? Deus tem nos abençoado com tantas coisas, mas as bênçãos prometidas, segundo Efésios 1:3, são espirituais nas regiões celestes. E Jesus também ensinou muitas vezes que não deveríamos nos preocupar em juntar coisas aqui que enferrujam e estragam, né? E que deveríamos também pensar nas coisas lá do alto, que dizia Paulo quando escreveu a igreja de Colosso. Então são situações diferentes, mas eles ainda estavam vivendo dentro da realidade do Velho Testamento. Então alguém cego e pobre era alguém que para eles poderia ser, entendiam ser alguém amaldiçoado. Então esse homem cego, obrigado a mendigar e depender dos outros à beira do caminho, era mais um dia normal para ele. Deve ter, não sei que hora ele se levantou, mas logo cedo deve ter ido para aquele lugar, devia fazer ponto ali, muito provavelmente ajudado por alguém, dependendo de alguém, e ali ele recebia as suas esmolas. Mais um dia, mais um dia para ele difícil. Vocês imaginam, nós que trabalhamos com óculos, nós acabamos tendo muitas notícias de pessoas que começam a perder a visão, e é um sofrimento muito grande, uma tristeza muito grande, começam a depender de outras pessoas. Hoje, problemas de visão às vezes têm solução, às vezes não. Neste caso aqui era sem solução, não tinha o que fazer por ele, Mas era um dia que estava começando difícil para ele, mas que terminaria muito diferente. Esse dia terminou muito diferente para ele, por causa de algumas palavras que ele ouviu e que ele deu atenção, palavras que ele valorizou, palavras que ele levou a sério aquilo que ele estava ouvindo. E essas palavras podem servir para nós também hoje, Ninguém podia ajudar Bartimeu naquela situação de cegueira. Ele não podia fazer nada. Parentes não podiam fazer nada por aquilo. Amigos não podiam fazer nada. A sociedade não podia fazer nada. Dinheiro não adiantaria ter. Não havia solução. A medicina não tinha uma solução para ele. Não havia cura. Então ele não tinha nenhuma esperança olhando para essas coisas humanas, A única coisa que ele tinha que fazer era concordar com aquilo e continuar vivendo naquela situação, a não ser que alguém com muito poder e amor pudesse interferir e mudar o quadro, Assim é também nós como pecadores. O pecado
por nós mesmos não há solução. Ninguém pode fazer nada pelos nossos pecados. Pelo meu e você pelo seu. Nem eu, nem meu amigo, nem meu parente, nem minha mãe, nem meu pai, nem dinheiro, nem boas obras, nada. Nada que se você possa pensar que resolveria o meu problema de pecado, resolveria. A não ser a graça e a misericórdia de Deus, olhando essa minha condição de perdido, estendesse a mão e pensasse em me ajudar. E foi isso que aconteceu. Mas ele ouviu então algumas palavras que mudou essa situação. A primeira palavra que vamos perceber aqui é a seguinte: alguém disse que era Jesus que estava passando. Então nós já lemos o versículo 46 e vemos que uma grande multidão seguia Jesus ali naquela estrada. E se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, onde ele narra a mesma história, lá diz que Bartimeu, ouvindo aquele tropel, aquele zum, 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 aquele barulho, aquela movimentação, ele perguntou o que estava acontecendo, né? E alguém disse assim, que Jesus estava passando. Mas vamos ler então o versículo 47, tá bom? Diz assim, olha: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Aqui é muito importante uma expressão aqui. O que foi que ele ouviu dizer? Ele ouviu dizer assim: olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Essa identificação, por coincidência, estávamos conversando aqui na frente, antes do culto. O Anderson estava sem querer me ajudando, porque ele lembrou um fato assim, que dizer Jesus o Nazareno era apenas dizer assim: olha, Jesus o carpinteiro, Jesus o filho de José e Maria, o Jesus que vem lá de Nazaré. Era sido mais uma identificação do Jesus como um ser humano. E se ficássemos apenas nisso, crer apenas nisso não muda muita coisa. Crer que Jesus existiu, crer que ele nasceu de uma virgem, crer que ele trabalhou numa carpintaria, crer que ele esteve entre os doutores, crer em tudo que ele fez, assim, apenas como história, conhecer a história de Jesus, não vai fazer muita diferença na vida de ninguém. Aliás, nenhuma diferença vai fazer. Mas Bartimeu, embora cego, ele teve aqui uma visão muito certa, muito espiritual. Ele não gritou por Jesus o Nazareno. O que foi que ele disse? Ele clamou chamando por quem? Jesus, filho de Davi. Toda a diferença se faz ali. O Velho Testamento afirmava, e ele conhecia essas afirmações, que um descendente de Davi viria para ser Senhor, viria para ser Rei, viria para ser o Salvador. E ele reconheceu Jesus como sendo o enviado, o Cristo, né? Aquele que deveria vir ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. E ele grita por esse homem: Jesus, filho de Davi. Sou o Senhor, né? Tem condições de me ajudar. Tem misericórdia de mim. Isso é muito mais do que o Nazareno mencionado. Mas que palavra maravilhosa, né? Alguém dizer que Jesus está passando por aqui. Essa foi a primeira palavra que ele ouviu, que nós estamos mencionando, e que ele, ao ouvir, ele clamou. Ele se encheu de esperança. Não posso perder esta oportunidade. Seria também alguma coisa a se pensar. Não perder a oportunidade, né, de crer, a oportunidade de aceitar, a oportunidade de ir até Jesus, né? E ele clamou, pedindo por misericórdia. A misericórdia tem o sentido de não dar ao homem aquilo que ele merece. Então, ao dizer tem misericórdia de mim, ele estava sendo pobre de espírito, ele estava sendo humilde, ele estava dizendo assim: eu sou miserável, pecador, merecedor da morte, mas eu lhe peço, tenha misericórdia de mim, não dê a mim aquilo que eu mereço, que é a punição. Então essa oração é a primeira oração que o Senhor ouve
É a primeira oração que o Senhor aceita, feita pelo pecador. Então o homem dos milagres está aqui, ele estava entendendo, né? Bartimeu ficou cheio de esperança. Se hoje não temos Jesus fisicamente, para acontecer o que aconteceu ali com Bartimeu, mas nós temos Jesus onipresente através do Espírito Santo. Ele disse que ele voltaria para o céu e de lá Deus enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco, e está conosco, está aqui, e está em todos os lugares, né? Então Jesus um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Né? Então Jesus, como homem, viveu nesse mundo, ele andou para cá, para lá, ele comeu, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, viveu humanamente. Mas ele também deixou alguns indícios de sua divindade. Embora sabemos disso, a própria palavra afirma que nele estava toda a plenitude de Deus, mas ele também praticou alguns indícios, quando, por exemplo, ele disse para Natanael: antes de te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Né? Então Natanael compreendeu que ele era Deus. Né? Numa outra oportunidade também, ele mandou chamar um jumentinho. Vá até lá, pega um jumentinho que está preso em tal lugar, se disserem para quê, você diga para ele que o Senhor precisa dele. Então ele tem controle sobre o futuro, coisas que ainda iriam acontecer, ele já sabia como aconteceria, e assim aconteceu. Então ele é onipresente no sentido de estar em todos os lugares e também de estar no passado, no presente e no futuro. E hoje nós temos o Espírito Santo. Da mesma forma, se Bartimeu tinha Jesus, na pessoa de Deus, nós temos o Espírito Santo, né? Então nós sabemos que Jesus é Deus e que Ele é onipresente, né? Embora não somos cegos fisicamente, mas espiritualmente necessitados somos. Talvez eu possa ler para vocês o que está em Apocalipse 3,17, quando Jesus se refere a uma determinada igreja. Apocalipse 3,17. Não eram pessoas cegas fisicamente falando, mas mesmo assim, veja que Jesus, as palavras de Jesus aqui, 3,17 do Apocalipse: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa condição. Não somos cegos fisicamente, mas somos pior que cegos fisicamente, né? Somos tudo isso, né? Então somos pessoas necessitadas e precisamos da misericórdia de Deus, né? Misericórdia, então, aquilo que eu falei, não dar ao homem aquilo que ele merece, né? E essa é a oração que Deus ouve. Que atitude certa, então, teve Bartimeu, né? Ele não perdeu a oportunidade, ele não procrastinou, assim que fala, né? Ele não deixou para amanhã, depois eu vejo, depois eu penso sobre essas coisas, né? Como, infelizmente, alguns preferem fazer, né? Então ele sabia que Jesus não faz acepção de pessoas, embora ele estivesse aí numa situação de marginal, né? À margem de uma sociedade, talvez sendo visto por todos como alguém amaldiçoado, alguém indigno de qualquer compaixão, mas ele não pensou assim. Ele cria que o filho de Davi era um homem que tem amor, uma pessoa que tem misericórdia e que daria ouvidos a ele, por isso ele clama. Então ele clamou. E nós sabemos, né, que Jesus é assim mesmo. Ele morreu por todos nós, embora a salvação ela se torne eficaz de acordo com aquele que quer receber esse presente. Embora o presente seja oferecido a todos, mas só tem valor para quem quer receber. A segunda palavra que nós vamos perceber nessa história é saber que Jesus está lhe chamando. Além de Jesus estar presente, Jesus estava ali perto dele, né? Ele aproveitou aquilo, né?
Mas eu acho que eu pulei um pouco a minha cola. Vou retroceder um pouquinho. No verso 48 ainda, antes de chegar na nossa segunda palavra, nós percebemos também que mesmo quando temos tão interesse, né, de clamar por Jesus, nós vamos encontrar alguns inimigos que tentarão nos impedir. Né? Assim aconteceu. Então, às vezes, pessoas próximas de nós são aquelas que mais lutam para nos impedir de ir até Jesus. Eu tenho lá no meu testemunho, tenho essa experiência. Quando eu comecei a ler a Bíblia, já falei isso algumas vezes para os irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia em casa, incentivado pelo meu cunhado, irmão da Cristina, então um versículo aqui, outro ali, quando os parentes, né, desde mãe, irmãos e tios, perceberam que eu estava fazendo isso fora daquele lugar, que seria mais normal ir, né, que seria naquele culto, naquele culto religioso, dentro de casa ninguém faz isso. Né, naquele mundo que eu vivia, ninguém lia a Bíblia dentro de casa. Alguém vai ler a Bíblia dentro de casa agora, né? E quando eu comecei a fazer isso, chamou a atenção. E eu fui alertado para não fazer aquilo. A palavra que usaram, né, que um dia usou, foi que se eu lesse a Bíblia, eu ficaria louco. Né? A Bíblia, quem lê a Bíblia fica louco. Era isso que, foi isso que eu ouvi. E as minhas primeiras leituras, elas foram feitas escondidas dentro do banheiro. Então eu tinha um vitrô, eu escondia a Bíblia por trás, e quando eu entrava no banheiro eu pegava, eu lia, depois eu devolvia. E ali foram minhas primeiras leituras, foram assim. Mas infelizmente é uma realidade, né? Os mais próximos são aqueles que mais lutam contra. Vamos ler então o verso 48. O verso 48 diz assim, ó: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Maravilhoso isso, né? Esta disposição, né, de pedir por misericórdia, mesmo enfrentando essas barreiras, né? Talvez aquelas pessoas pensassem que já mencionamos, né, você não é digno de coisas assim, né? Mas ele cada vez gritava mais, ele clamava mais, né? Embora ele não se achava indigno, né? E as pessoas hoje, mesmo depois de tantos anos já frequentando a igreja, mesmo quando nós comentamos em uma roda de conversa, né, que vamos para a igreja, ou não posso ir lá porque eu tenho uma igreja, a gente sempre menciona que temos ocupações, né, na família, tem que ir mais cedo porque eu tenho uma igreja, e sempre que falamos assim as pessoas não conseguem compreender. Né? Negócio de igreja, sabe? Toda hora em igreja, agora só igreja agora, né? Então as pessoas ficam assim, decepcionadas porque nós queremos igreja, nós queremos irmãos, nós queremos ouvir a palavra, né? Nós queremos ser edificados. Então nós temos teimado, né? Vocês que estão aqui são pessoas teimosas, que não deram ouvidos para aqueles que estão lá fora, entendendo que vocês não deveriam estar aqui agora, deveriam estar fazendo outras coisas, mas vocês estão aqui, né? Porque o Senhor tem dado essa disposição para todos nós, né? Graças a Deus por isso. E a segunda palavra que nós vamos perceber, agora sim, é saber que Jesus está lhe chamando. Ele clamava, né, muito alto, e aí no verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Maravilhoso isso, né? Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então essa é a palavra maravilhosa que nós ouvimos aqui e que serve para todos nós. Deus está conosco, ou está perto, para aquele que ainda não o recebeu como Salvador, ele está perto para ser recebido. Para aquele que já recebeu, a maioria de nós aqui, talvez todos, ele está em nós mesmo. Então ele está perto de nós, tão perto que está dentro. E ele também nos chama. Então a questão não é se ele está e se ele está chamando ou não. A questão é, estamos dando ouvido?
Estamos percebendo sua presença? Essa que é a pergunta que deve ficar, né? Ele te chama, tenha bom ânimo. Alguém muito importante quer falar com você. Foi isso que ele foi avisado disso, né? Então, hoje nós estamos vendo algumas palavras, né, que podem transformar a sua vida. Será que Deus realmente fala conosco? Muita gente às vezes não entende isso, né? Mas Deus falando, nunca vi, né? Como pode ser isso, né? Não é misticismo, não. Não é. Deus é real. Ele fala conosco de algumas maneiras. E aqui nós podemos agora pensar um pouco sobre isso, né? Um artigo da revista Time, muitos anos atrás, ela amanheceu com um artigo Deus está morto. E quando leram aquilo, ficaram, será que Deus está morto? E quem poderia responder? Para algumas pessoas, eles acharam que Billy Graham, um evangelista americano muito famoso, poderia responder a essa pergunta, né? E foram até ele e falaram para ele, Deus está morto? E a resposta dele foi a seguinte: vocês estão brincando? Eu acabei de falar com ele. Então é simples assim. É simples assim, né? Eu acabei de falar com ele, né? Então no passado Deus falou, né? Por uma sarça, Deus falou através de uma nuvem, Deus falou através de sonhos, Deus falou escrevendo em pedras. E vocês sabem, né? Essa não podia ficar para trás. Deus falou até por uma mula. Né? Essa não podia ficar para trás, né? Agora, como fala hoje, né? Deus fala hoje através da sua palavra. Esta é uma fonte segura. Através da sua palavra, ele fala conosco. Então, olha a importância disso, né? Quando lermos um versículo, qualquer passagem, ter a consciência, a certeza que é Deus quem está falando. Na carta a Timóteo, Paulo diz lá que toda a Escritura ela é inspirada e ela é útil. Tem uma lista que só o Jonas conhece. Ela é útil para... Não, os irmãos sabem. Ensinar, corrigir, repreender, né? Bom, ela é útil para tudo isso. Então a palavra fala conosco, né? Nos corrigindo, nos consertando. Através do Espírito Santo que está em nós também. Jesus disse que o Espírito Santo que seria enviado seria aquele que nos ensinaria todas as coisas. E nós podemos ouvir sua voz, de acordo com sua palavra, nós percebemos quando ele está falando conosco ou não, né? Deus fala conosco também através das pessoas. É muito importante prestarmos atenção se nós estamos recebendo alguma alerta através das pessoas, ouvindo o que elas estão nos dizendo, indo para a palavra, fazendo uma análise e perceber, eu acho que Deus quis falar alguma coisa comigo, né? Deus fala conosco através da natureza. Tem um verso que diz assim, acho que é Romanos, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Até quando olhamos para todas as coisas que foram criadas, é uma forma de Deus falar conosco. Então, Deus está falando de tantas maneiras. Isso não é problema. O problema é se estamos prestando atenção e que Deus está falando. Vamos ouvir então, o que Ele quer dizer com isso, né? E Deus chama também, Ele nos chama também, às vezes, pela dor. Às vezes nós nos fazemos de surdos, não queremos saber, fugimos para cá e para lá, e Ele precisa bater a nossa cabeça, perguntar se tem alguém ali dentro, e às vezes pode fazer isso pela dor. E teve um fato também interessante que eu li, o pastor Rick Warren, dos Estados Unidos, ele conversando com um atleta de basquete, esse atleta famoso, ele teve um problema na coluna, e estava com um problema bastante sério, né? E aí o pastor perguntou para ele assim, por que você acha que isso aconteceu com você?
E as palavras dele foram essas, olha. Deus me fez deitar de barriga para cima, a fim de que eu pudesse olhar para Ele. Então, às vezes, até pela dor, Deus nos chama. Ele compreendeu isso, que era assim. O problema é a falta, às vezes, de compreensão, a gente não perceber que Deus está batendo na nossa cabeça, né? Então, Deus está falando sempre, de muitas maneiras, né? Ele nos ama e Ele quer um relacionamento conosco. A terceira palavra que pode transformar a sua vida, o seu problema, a resolver, né? Ter uma solução, além de saber que Ele está presente, saber que Ele está te chamando, a terceira palavra é ouvir Jesus se oferecer para te ajudar. Imagina, Jesus se oferecendo para te ajudar. Quando nós encontramos uma pessoa importante, uma pessoa que tem condição financeira, uma pessoa, sei lá, com alguma importância, com algum recurso maior do que o meu, e essa pessoa se oferece para ajudar, um professor, talvez, né? A gente fica tão feliz, né? Saber que vamos receber a ajuda de alguém importante. Vocês imaginem, o dono do universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, se oferecendo para ajudar. E ainda sabendo que Ele tem prazer nisso, né? Todas as coisas que Ele criou foi para nos abençoar. Tristeza seria para Ele não abençoar. Né? Então imagina, quem tem todo esse poder querendo nos ajudar. Então para isso nós vamos ler então agora os versos 50 e 51. Diz assim, porque disseram para ele, né, levante, ele está te chamando, né? Então no 50 diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que queres que eu te faça? Que pergunta maravilhosa, poder ouvir algo assim, né? Ouvir Jesus se oferecer para lhe ajudar. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua necessidade, Ele está presente, Ele está querendo nos ouvir, Ele está nos chamando para solucionar, Ele está se oferecendo ajuda. O que queres que eu te faça? No caso de Bartimeu, ele queria enxergar, né? Mas nós vamos ver até o final da leitura que ele recebeu muito mais do que a visão. Interessante, né? Como Deus sempre dá mais do que aquilo. Por quê? Porque Ele sabe exatamente daquilo que eu necessito. E às vezes eu peço coisas que não vai ser tão importante para mim, que não seria o melhor para mim. E às vezes sim também, né? Então Deus responde nossas orações, mas normalmente Ele nos abençoa com algo muito maior, né, do que aquilo que nós, do que a nossa expectativa, né, em receber, né? Do que você está precisando então? É de salvação? Jesus é quem dá. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, somente em Jesus. E isso é um presente para nós, né? Você está precisando de descanso, é Jesus quem dá. Ele diz, se todos estáis cansados, vinde a mim, né, que eu vos aliviarei. Você está precisando de paz, Isaías o chama de príncipe da paz. Ele é tudo, né? Tudo ele pode, né? Então ele pediu visão, recebeu salvação. Vamos ler então o verso 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Muito mais do que ele estava pedindo, né? E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora, né? Então ele pediu visão, recebeu salvação. E às vezes nós queremos fazer as coisas tudo do nosso jeito, né? E sem depender daquele que pode fazer com perfeição. Nós precisamos dele. Ele mesmo diz numa outra passagem, sem ele eu não posso fazer nada. Tudo depende dele, né? Deus então tem prazer em nos atender. E Isaías diz no versículo 65, 24, ele diz assim, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estão falando, e eu os ouvirei. Você está vendo a predisposição de Deus em querer nos atender?
Você começa a pensar em orar, ele já está querendo atender. Ele não espera nem terminar a frase. Ele já está querendo te dar o presente. Né? Isso é maravilhoso, né? Então aqui a gente pode ver também a importância da oração, né? Como acontecem os milagres hoje? Nós não estamos vendo por aí pessoas sendo recuperadas de visão física, de surdez, pessoas sendo ressuscitadas, né? Primeiro que sempre que Jesus realizava milagres, como nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, nós estamos estudando com o Anderson o Evangelho de João. E lá estamos aprendendo que João relata 7 milagres, mas João nem chama de milagres, ele chama de sinais, como o Anderson tem nos ensinado lá. E cada sinal sinaliza para um ensino. Então não era nem muito importante o sinal em si, mas o importante era o ensino que estava por trás, né? Então todos esses milagres, esses sinais registrados, eles foram registrados para que nós, ao vermos isso, pudemos crer, né? Então sempre tinha um ensino por trás, né? Então, embora a gente hoje não vê pessoas assim, porque não há necessidade para isso, né? Porque Deus, Ele promete para nós toda a cura, Ele promete para nós, né? E indo até Ele nós seremos um dia perfeito. Só que tem uma coisa que talvez a gente precise entender. Deus não considera a confirmação da sua promessa para apenas esta vida. Nesta vida aqui nós vamos viver, não sei, 100 anos. Mas Deus não está considerando que as coisas devam ser cumpridas durante esses 100 anos. Porque todos nós que somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus para a eternidade. E muitas coisas, e esses problemas assim de saúde perfeita, tudo será do corpo glorificado. Então Deus vai cumprir suas promessas. Mas Ele não precisa exatamente cumprir agora. Ele vai cumprir uma hora, né? Nem que seja lá na glória, mas serão cumpridas todas as suas promessas, né? Elas serão cumpridas. Hoje, porque Deus não tem limite da vida terrena, né? Como um tempo para cumprir uma promessa feita. Então, nós precisamos ser, hoje, realistas e otimistas. Realistas por quê? Porque nesse mundo, embora nós estamos com Jesus, nós ainda vamos sofrer doenças. Pode acontecer. Nós ainda vamos enfrentar inimigos demoníacos. E um dia vamos morrer. Essa é uma realidade. Então precisamos ser realistas. Mas nós precisamos também sermos otimistas. Nós temos um Deus que é a primícia da nossa ressurreição, que venceu a morte e derrotou seus inimigos e ressuscitou, né? Então nós também somos vencedores sobre a morte dos nossos inimigos e um dia ressuscitaremos dentre os mortos, né, vitoriosos, e participaremos de uma festa sem fim, num lugar sem dor, sem morte, sem tristezas. Deixaremos de ser cegos, surdos, deixaremos de ser mortais. Até os pobres deste mundo, nós lemos domingo passado, quando o pastor Pércio estava nos ensinando, em Tiago 2, 18 talvez, ele leu lá que aos pobres está prometido a herança no reino. Né? Então o pobre vai deixar de ser pobre? Vai, mas talvez não aqui, por enquanto, né? Mas Deus tem sido tão bom com a gente, não tem deixado nos faltar nada, né? E Bartimeu então passou a seguir a Jesus. Eu já li o verso 52, mas como o tema dos jovens hoje foi, segundo Lucas, foi glorificar e agradecer, né? Então eu gostaria de ler essa mesma história no último versículo, narrado em Lucas. Então vamos para Lucas capítulo 18. Lá ele conta a mesma história do cego Bartimeu, mas o parágrafo termina assim, tá vendo? Lucas 18, 43. Lucas 18, 43. A mesma história aqui do cego Bartimeu. E diz assim, olha, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Né? Então, como nós cantamos, né, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, né? Eu te agradeço
e como Bartimeu também, nós podemos engrandecer o nosso Senhor. Então, algumas palavras que podem transformar a sua vida, como transformou a de Bartimeu. Saber que Jesus está presente, saber que Ele está te chamando e saber que Ele se oferece para te ajudar. Não perca essa oportunidade, né? Tudo está à nossa disposição. Alguns passos que vemos também nessa história de Bartimeu foi que primeiro ele ouviu, depois ele clamou, depois ele percebeu sua miséria, ele chegou diante de Jesus confessando sua miséria. Depois ele creu em Jesus como Senhor, Rei e Salvador, filho de Davi. E ele foi até Jesus e depois de receber a bênção, ele passou a seguir a Jesus. Deus é muito bom. E para Ele nada é impossível. Creia, Ele está à sua disposição para resolver qualquer problema que você tenha e precise. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite de lembrar essa história real, desse encontro tão maravilhoso que aconteceu entre o Senhor e aquele cego Bartimeu. Nós sabemos que hoje ele desfruta da Tua presença no céu, com visão perfeita. Um dia ele vai ter, corpo perfeito, um dia ele vai ter também. E obrigado, Senhor, por nos lembrar que nós temos um Deus assim, então, que nos ama, que quer um relacionamento conosco, que nos ouve, que está presente e tem prazer em nos ajudar. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que publicaram sua fé hoje de manhã no batismo, cuida deles, Senhor, dê a ele ânimo, para que, como Bartimeu, eles sempre sigam no teu caminho, nunca deixem de te seguir. Pedimos também pelos irmãos, pelas suas necessidades, pela semana. O Senhor sabe, Senhor, da necessidade de cada um, e nós pedimos pelo socorro do Senhor a favor de cada irmão presente aqui. Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos juntos. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Amém.